Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 13, versículos 2 e 20 a seguir nos diz: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Nenhum dos que estava assentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou então que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, logo saiu, e era já noite. Comparando o versículo 2 com a tradução na linguagem de hoje, ela nos diz que Jesus e os seus discípulos estavam jantando e que o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Por que Judas traiu Jesus? Muitas vezes debatíamos esta pergunta na nossa época de seminário. Ouvi muitas respostas. Eu mesmo já respondi essa pergunta várias vezes, de diversas maneiras, filosoficamente, teologicamente. E hoje me proponho a respondê-la mais uma vez, porém de maneira mais simples, mais bíblica. Por que Judas traiu Jesus? E por que Judas se suicidou em seguida? E eu gostaria de responder a essa pergunta usando como base o texto que eu li, registrado no Evangelho de João, capítulo 13. A Bíblia nos informa que foi o próprio Satanás que colocou na cabeça de Judas a ideia de trair Jesus. E eu quero responder então a essa pergunta: por que Judas traiu Jesus? Em 3 etapas. Na primeira eu quero dizer que Judas traiu Jesus porque ele foi convencido por uma ideia. Na segunda discorrerei então que Judas foi consumido pela ideia. E na terceira e última etapa eu quero dizer que Judas foi vencido pela ideia. Então por que Judas traiu Jesus? Porque Judas foi convencido pela ideia, foi consumido pela ideia e ele foi vencido pela ideia. Queridos, é assim que o diabo age. O diabo lança pensamentos na cabeça das pessoas. Se a pessoa permitir, o pensamento desce para o coração, cristaliza-se e a porta está escancarada. Satanás entra e faz a festa. Satanás deu a ideia para Judas: traia Jesus. E Judas se convenceu de que precisava trair Jesus. Querido, por que alguém nunca muda? É porque esta pessoa, ela está convencida de que ela não precisa mudar. Os outros precisam mudar, mas ela não precisa mudar. Ou então ela acredita que mudar não adianta, não resolve nada. Em ambos os casos, a pessoa não muda porque ela está convencida a não mudar. Porque alguém se suicidaria. Porque ela está convicta, convencida de que o suicídio é a única saída que lhe resta. Judas foi convencido por essa ideia. A Bíblia diz que Jesus estava jantando, era a última ceia, e Judas estava já convencido a trair, a entregar Jesus. A Bíblia não diz quando Judas tomou a decisão de traí-lo, mas naquela noite ele já havia decidido. Eu acredito que ele não decidiu naquela hora.
Eu acredito que ele decidiu antecipadamente. Eu acredito que ele levou um tempo para se decidir. Ele brigou com os seus pensamentos. Ele militou com a sua razão. Por que devo traí-lo? Por que não traí-lo? Eu acredito que houve um diálogo muito extenso entre Judas e os líderes judeus, até que eles chegaram a um acordo. Você nos entrega Jesus por 30 moedas de prata. Um preço ínfimo se comparado com a grandeza de Jesus. Mas se olharmos por um outro lado, por um outro prisma, nós podemos perceber que 30 moedas de prata era um preço considerável. Era o preço de um escravo. Um escravo na época era um investimento considerável. E no meu entendimento, eu acredito que Judas pensou na possibilidade de comprar um escravo. Você já imaginou ter um funcionário trabalhando para você de graça por resto da vida? Pois é. Então, queridos, houve um tempo em que Judas acabou se decidindo em entregar o Filho de Deus. Judas estava convencido: vou entregar Jesus. Então devemos tomar muito cuidado com os pensamentos que passam na nossa cabeça, porque a ideia ela surge de um pensamento. O pensamento se transforma em uma ideia. Por isso o pensamento é perigoso, porque ele se transforma em ideia. E ideia é algo poderoso. Ideia é algo tremendo. Se não tomarmos cuidado, a ideia pode determinar um destino, porque ela modela os nossos hábitos, e os nossos hábitos lapidam o nosso caráter, e o nosso caráter determina o nosso destino. Tudo começa com um pensamento. Judas começou com um pensamento, e ele acabou aceitando e sendo convencido por esse pensamento. E por um tempo ele foi consumido por esse pensamento. Esse pensamento ficou martelando na sua cabeça, essa ideia ficou martelando na sua cabeça, e ele acabou sendo consumindo os seus dias, consumindo as suas horas, consumindo a sua amizade com Jesus. E ele acabou então decidido: vou entregá-lo. É isso que o diabo faz. Tudo começa com um pensamento simples, aparentemente inócuo, algo inofensivo, natural. Mas se a gente não vencer o pensamento, não vencer a ideia pode acabar nos vencendo. Foi isso que aconteceu. Judas acabou sendo vencido por aquela ideia. Quando eu olho para a Bíblia, eu lembro de Caim. Caim ficou muito desgostoso porque Deus não olhou, não atentou para a sua oferta, e olhou e atentou para a oferta do seu irmão. Mas Deus tem um diálogo com Caim. Deus chama Caim e diz assim, está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 4 também, que Abel trouxe uma oferta ao Senhor e o Senhor atentou para a sua oferta. E Caim também trouxe a sua oferta, mas o Senhor não atentou para Caim nem para a sua oferta. E descaiu-lhe o semblante. Caim ficou irado, ficou para baixo. E o Senhor chama Caim e diz assim: Caim, por que você está irado? Porque o teu semblante mudou? Porque você anda tendo ideias? Porque você anda permitindo que pensamentos fiquem martelando na sua cabeça? Cuidado, Caim. O pecado está perto e você precisa vencer o pecado, você precisa dominar o pecado. Mas Caim acabou sendo vencido pelo seu pecado, pela sua ideia. Ele então chama o irmão até o campo e ele dá sobre o seu irmão e o mata. Lembro-me de Tamar e de Amnon. Amnon, o filho mais velho do rei Davi, ele se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. E ele tinha um primo e amigo chamado Jonadab. Chega para Amnon e fala: nossa, você é filho de rei. E porque todos os dias eu chego aqui, cada dia que eu chego aqui você está mais magro, mais triste. E Amnon falou: eu estou apaixonado pela minha meia-irmã. Detalhe, Tamar tinha 15 anos na época, Amnon 22. E Jonadab fala assim: meu amigo, faz o seguinte, finge que você está mal mesmo. Finge que você está pior do que está. E quando o rei vier te visitar, peça para ele permitir que Tamar, a sua meia-irmã, irmã de Absalão, venha preparar bolos para você, uma comida especial para você. E assim Amnon fez.
E o rei permitiu que Tamar fosse, e Tamar foi e preparou bolos. E na hora que Tamar ofereceu bolos, ele disse: traga o bolo na minha câmara, traga no meu quarto. E ele pediu para todo mundo sair, os servos saírem, todos saíram, ficaram só no quarto, Amnon e Tamar. E ele então deixa o bolo de lado e agarra a sua irmã e diz assim: deita-te comigo. E ela diz: não, meu irmão, não faz isso, é loucura em Israel. E ele não quis nem saber, porque ele estava sendo consumido dia a dia pela ideia: eu preciso tê-la, eu preciso ficar com ela. Da mesma forma que Caim estava sendo consumido dizendo: eu tenho que matar o meu irmão, Amnon dizia: eu tenho que ficar com ela. E ele acabou violentando a sua irmã e despediu-a de qualquer jeito. Detalhe: Absalão, o irmão mais velho, não disse nem bem nem mal, mas a Bíblia diz que durante 2 anos ele ficou planejando e maquinando uma maneira de vingar a sua irmã. E depois de 2 anos ele então arquiteta um plano e mata Amnon. Porque ele também estava convencido por uma ideia e ele durante 2 anos foi consumido por essa ideia: eu tenho que vingar a minha irmã. Tem Jezabel e Acabe. Acabe dizia: eu tenho que ficar com a vinha de Nabote. Tentou comprar, tentou negociar. Nabote disse assim: não abro mão da herança de meus pais. Essa história também está na Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. E Nabote não abriu mão da sua herança. Então o rei Acabe voltou todo jururu para casa, todo triste. A rainha Jezabel falou: o que está acontecendo contigo? Ele falou: eu preciso ter a vinha do Nabote, e Nabote não me dá a minha vinha. E ela diz: você é rei ou não é rei? E ela arquitetou um plano diabólico, cometeu latrocínio, morte seguida de roubo, usurpou a herança, porque a herança ficava próxima do palácio e ele não tinha jeito de tê-la. E Acabe dizia: eu tenho que ter a vinha de Nabote, tem que ser minha. Então cuidado, querido, cuidado com essa ideia. Analise quem está soprando ideia na sua mente. Quem disse? Observe quem disse que você tem que ficar com ela. Quem disse que você tem que dormir com aquele rapaz, minha irmã? Quem disse que você tem que ter isso ou tem que ter aquilo? Cuidado com essas ideias, porque eu quero te dizer que um assassinato começa com uma simples ideia. Um roubo começa com uma simples ideia. Um estupro começa com uma simples ideia. Um aborto começa com uma simples ideia. Um suicídio começa com uma simples ideia. Quem diria que Judas, que andou com Jesus, que conhecia Jesus, iria traí-lo e que iria se suicidar? Mas Judas não vigiou e aceitou a sugestão de Satanás. Ele se convenceu da ideia de trair. Ele se convenceu. Ele foi convencido pela ideia, ele foi consumido pela ideia e por fim ele foi vencido pela ideia. Então vença a ideia antes que a ideia te vença. Segundo os especialistas, mais de 20.000 pensamentos passam na nossa cabeça diariamente. Quantos desses pensamentos têm origem em Deus? E qual a probabilidade desses pensamentos terem origem no inferno? Cuidado com os pensamentos que permeiam a tua mente. Já diz o ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Purifica os teus pensamentos. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia vai nos dizer, pela boca do apóstolo Paulo: portanto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Querido, 75% dos nossos pensamentos são suficientes para identificar quem é o nosso Deus. Se eu passo 3/4 do meu tempo pensando em dinheiro, então quem é o meu Deus? Quando a ideia desce para o coração, a pessoa já foi convencida pela ideia. Quando Satanás entra, ela já foi consumida pela ideia. Quando a escuridão chega, então é sinal de que a pessoa já foi vencida pela ideia. Então vença a ideia antes que a ideia te vença. Interessante que no meio do jantar, Jesus diz claramente: um de vós me trairá. E os discípulos começam aquele alvoroço: Senhor, quem é? Quem é? João, que era o mais chegado, estava perto de Jesus. E Pedro faz sinal para João de longe, dizendo: ei, pergunta quem é. E João reclina um pouco mais no peito de Jesus e diz: mestre, quem é?
Jesus cochicha com João dizendo: aquele a quem eu molhar o bocado. E ele molha o bocado e entrega para Judas, como sinal de amizade, como sinal de gentileza. Os outros discípulos não entenderam porque João cochichou com Jesus bem pertinho. Mas Jesus diz: aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. E a Bíblia diz que depois que Jesus dá o bocado para Judas, Judas pega o bocado, Satanás entra nele. Primeiro entrou a ideia e depois o próprio Satanás. E João nos dá outra informação interessante que eu gostaria de comentar. É que depois que Judas pega o bocado, Jesus diz assim: olha, o que você tem que fazer, faça logo. Aquilo que você já decidiu fazer, então faça. E Judas sai. E João diz que já era noite. Outra tradução possível é que já estava escuro. O sol já havia se colocado. Nós temos aqui então uma informação e temos duas verdades. A primeira verdade é a verdade física e literal. Significa que o sol já havia se colocado, a noite já havia chegado, já estava escuro. Havia trevas. E a segunda verdade, ela é teológica e espiritual. Significa que em Judas não havia mais luz. Significa que o Espírito Santo nem passava por perto de Judas, que a presença de Jesus nada restara em Judas. Em Judas só havia escuridão, o próprio inferno havia entrado em Judas, o semblante de Judas era tenebroso, porque Judas estava vencido por uma ideia. Havia escuridão em Judas, ao seu redor havia trevas, a luz já havia se retirado, só restara escuridão, o seu semblante tenebroso, macabro, medonho. As pessoas olhavam para ele e já não sentia mais Deus, já não percebia mais Deus. Cuidado, isso acontece. E Judas então não via outra solução, outra saída a não ser entregá-lo de vez. E Judas fez isso. E depois foi se suicidar. Porque Judas foi convencido por uma ideia. Ele foi consumido por essa ideia durante algum tempo. E depois finalmente ele foi vencido por essa ideia. A traição de Judas começou com uma simples ideia. Aparentemente normal e inofensiva, mas uma ideia que veio do inferno, que veio do próprio Satanás. E a ideia fixou no seu coração, ganhou corpo, ganhou terreno, fixou na sua mente e no seu coração. Da mesma forma, querido, divórcio, aborto, roubo, assassinato, suicídio, tudo começa com uma simples ideia. E eu digo para você, vença essa ideia antes que a ideia vença você. Que Deus te abençoe.